Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai estar falando sobre variável, tá? Um tema bem importante aí. E eu vou estar explicando para vocês aqui, passando meu conhecimento para vocês sobre variáveis, beleza? Então vamos lá. O que é uma variável? Primeiramente, variável vou estar explicando para vocês como vocês vão criar, primeiramente para vocês entenderem melhor. Como que se cria uma variável? Simplesmente vocês vão digitar new na frente. Vocês vão colocar o nome dessa variável, o nome que vocês quiserem dar a ela, tipo variável, um exemplo aqui, ponto e vírgula, para poder fechar e criar essa variável. Pronto. A minha variável aqui em cima, ela já está criada, beleza? Para que serve uma variável? Nada mais, nada menos para você armazenar um valor dentro dela. Quando eu não coloco nada, a partir do momento que eu acabei de digitar o nome e coloquei a ponto e vírgula, na verdade, eu não estou setando um valor para ela. Ela já vem com o valor que é 0, beleza? Então, se eu não coloco nada e coloco simplesmente assim como está, ela já vem com o valor de 0, certo? Esse aqui é o primeiro tipo de variável, beleza? Essa variável aqui, eu posso armazenar um valor para ela. No caso aqui, como está 0, se eu pôr igual a 10, ela vai valer 10 agora, beleza? Posso pôr uma letra dentro dessa variável? Sim, basta você colocar aspas simples e a letra. Certo, pessoal? Não pode colocar duas letras, por exemplo. Vai dar erro, vocês podem ver. Dá um erro. Agora, se eu colocar simplesmente uma letra, vocês podem ver que vai tranquilo, beleza? Existe também um outro tipo de variável. Vou explicar para vocês agora. New ball, variável. Não vou pôr o mesmo nome da primeira porque acho que vai dar erro. Vou pôr um outro nome. Variável 2, ponto e vírgula. O que é essa new ball aqui? Essa variável ball, que é a booleana, variável booleana. A variável booleana, ela só pode armazenar dois valores, tá, pessoal? Ou ela só pode ser true ou false. Verdadeiro ou falso. Se a gente não botar nada, aqui, se a gente não botar que ela é true, a gente, no caso, ela já vai ser falso, tá? Ela já recebe um valor de falso. Mesma coisa aqui, ó. Se a gente não botar nada, ela é 0, né? Para variável booleana, se a gente não colocar nada, ela já vem com valor de falso, tá? Então, ela só pode ser true ou falso. A booleana só pode ter dois valores. Também existe um tipo de variável, um outro tipo, né? Que é a float. Variável 3, um exemplo. O que são as variáveis floats? Bom, como essa primeira aqui, esse tipo aqui armazena uma letra, né? Ou um número, e esse número precisa ser um número inteiro. O que é um número inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, infinitos. 0 também se encaixa ali, é um número inteiro? Sim, 0 também é. Menos 1 também. Certo, pessoal? Então, assim, o que não seria um número inteiro? 100.123, entendeu, pessoal? 50.0. Esses aqui não são números inteiros, tá? Então, se encaixa na variáveis floats, que são os números quebrados que a gente fala, né? De um modo mais simples de explicar para vocês. Essas variáveis aqui, elas são muito utilizadas para poder armazenar a vida de um player, por exemplo, o colete, a posição de um player, a posição de um veículo, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou criar três variáveis flutuantes aqui. New float x, float y e float z. Bom, criei três variáveis flutuantes, sendo elas x, y e z. Existe uma função no SAMP chamada get player. Escrevi errado, calma aí. Get player pos, que é uma função para você pegar a posição de um player. No primeiro parâmetro você coloca o player, né, que no caso aqui é um play D, e as variáveis que você criou.
as três variáveis flutuantes que você criou. No caso aqui é x, y e z. O que eu estou fazendo aqui? Bom, dentro dessas variáveis aqui que a gente criou aqui em cima, está sendo armazenado a posição do player, né, através dessa função getPlayerPos, play de x, y e z. Então aqui, se você utilizar essa função, por exemplo, aqui na hora que ele conectar, né, você vai pegar a posição dele e armazenar nessa variável aqui, x, y, z, que você acabou de criar, certo, pessoal? Então, as variáveis flutuantes, elas são números quebrados, né? Só recapitulando aqui. E para você armazenar, por exemplo, a vida de um player, a posição de um player, a posição de um veículo também. Então, vocês vão ver mais exemplos aí no decorrer das aulas, certo? Pessoal, existe também outros tipos de variáveis, tá? Tipo a const, que é basicamente quase a mesma coisa que essa daqui. Eu não vou explicar para vocês porque vocês não vão utilizar elas durante seu script, tá? E vai poder confundir um pouco mais a cabeça de vocês. Então, quero deixar bem claro para vocês, quero que vocês saiam entendendo assim 100%. Não tenham dúvidas, eu acho que acredito que esses três tipos de variáveis aqui, vocês já conseguiram entender assim, bem fácil mesmo, beleza? Vocês não vão utilizar os outros tipos, pode ficar tranquilo. Guilherme, já que você falou para mim que esse primeiro tipo aqui, ele armazena um valor e também apenas uma letra, como que eu faço para poder armazenar um nome? Se eu quero colocar um nome, sei lá, Guilherme dentro de uma variável. Bom, se a gente pôr assim, ó, vou te dar um exemplo aqui, calma aí. Variável 1, deixa eu apagar essas aqui de baixo, né, para te dar esse exemplo aqui. Variável 1, variável 2, variável 3, 4 e 5. Se a gente pôr em cada uma delas uma letra, por exemplo, aqui A, aqui M, aqui O, aqui R e aqui A de novo. Ou seja, Amora. Isso significa que se a gente juntar essas 5 variáveis, vai formar o nome Amora? Sim, exatamente, pessoal. Exatamente. Só que, como eu falei, você não vai precisar utilizar assim. Vou explicar para vocês como vocês vão utilizar através do tipo de variável, né? Que é exatamente essa, só que é uma variável array. Tem array simples, né? Como que vocês vão fazer? Por exemplo, Amora tem 5 letras, certo? Você sempre vai colocar colchetes, um número a mais da quantidade de caracteres do nome, por exemplo. No caso, Amora tem 5, a gente põe 6, sempre um a mais, tá? Fecha colchetes, ponto e vírgula. Beleza? Então, isso daqui, pessoal, essa variável aqui, que é uma variável array simples, ela tem um tamanho, uma capacidade de armazenar 6 letras, tá? E formar um nome dentro dela. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que eu criar 6 dessas aqui, ó. Certo? É a mesma coisa. Só que o modo mais simples, o modo mais simplificado e otimizado, né, é utilizando aqui o tipo de variável com a parte da array, que você coloca um colchete, o tamanho dela aqui, por exemplo, 6, fecha colchete, ponto e vírgula, beleza? Você pode pôr agora da seguinte forma, igual Amora. Ou seja, agora Amora está dentro dessa variável aqui. Entenderam, pessoal? Também tem a segunda parte dessa variável aqui, array, bidimensional, né, no caso. Essa aqui é a simples, com apenas um tamanho aqui, você pode pôr mais outro tamanho para ela, 10, ou seja, agora ela é bidimensional. Existe a variável 00, a 01, a 02, a 03, 04 até a 09. Depois vem a 10, 20, enfim, e aí vai. Também tem a tridimensional, cria mais outro tamanho. E aí vai, pessoal. Beleza? Então, assim, só para deixar claro, vamos supor que você queira armazenar. Vou te dar um exemplo aqui da variável bidimensional, vai. Primeiro parâmetro aqui, o primeiro tamanho dela seria o max players. Max players, para quem não sabe, é 1000, tem um valor de 1000, dentro dessa inclui aqui a SAMP. E no segundo aqui a gente põe max players name, que tem um valor de 24, tá? Que significa o máximo
de caracteres de um nick de um player, do nome de um player. Então, ou seja, cada variável aqui de 0 a 999 tem 24 caracteres para poder ser armazenado. Entendeu, pessoal? Então você pode pôr que variável 0, que é o ID 0, é igual a Guilherme. Ou seja, esse nome aqui, Guilherme, entrou aqui dentro, que aqui tem um tamanho de 24, então você pode pôr 24 caracteres aqui depois dentro dessas aspas aqui e salvar. Certo, pessoal? Eu só errei aqui o nome aqui, ó. Max Player Name. Deixa eu ver aqui, o que tá dando erro aqui. Coloquei alguma coisa errada aqui em cima, porque deu erro. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Acho que eu não posso pôr essa definição aqui embaixo. Tem que pôr em uma callback, por exemplo. É isso mesmo. Voltando aqui ao exemplo, então, eu coloquei aqui, ó. Posso pôr de 0 a 999. Então aqui 0, 1, 2, 3, 4, enfim. E aqui dentro eu posso pôr um tamanho de até 24 caracteres. Beleza, pessoal? Esse então foi o tipo aí da variável, a variável comum do tipo array, certo? Explicar também uma coisa para vocês que vocês precisam saber. O que é? Quando uma variável ela é criada aqui no topo da GameMod, bem lá em cima, variável, essa variável aqui, ó, que eu acabei de criar, ela é uma variável global. O que seria uma variável global, né? Uma variável global é aquela variável que não vai ser destruída em momento nenhum. Ela vai existir sempre na sua GameMod, no seu script. E ela pode ser usada em qualquer parte aqui da GameMod. Eu posso usar ela aqui, ó. Não, GameMod init. Posso usar ela aqui. Posso usar fora de alguma callback também. Pessoal, uma variável global você pode colocar ela em qualquer lugar e usar ela em qualquer lugar do script. Agora, quando você criar uma variável dentro de uma callback, por exemplo, aqui, ó, no GameMod init, eu crio uma variável. Essa variável, ela vai ser criada aqui. E a partir do momento que ela fechar aqui essas chaves, ou seja, daqui para baixo, ela não existe mais. Então, se você for tentar usar aqui na onPlayRequest class, por exemplo, se for tentar colocar um valor para ela aqui, ó, aqui ela não existe mais, porque ela foi destruída aqui, assim que essa chave aqui fechou. Entenderam, pessoal? Então, a variável global, criada aqui em cima, ela pode ser usada em qualquer parte do script. Uma variável local, que são essas aqui criadas em determinados locais da sua GameMod, ela só pode ser usada naquele determinado local. Beleza, pessoal? Então, foi bem simples essa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu expliquei da melhor forma possível, melhor forma mais clara possível para vocês entenderem, tá? Acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, pode entrar em contato com a gente, com o suporte, que a gente vai sanar essa dúvida, beleza? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!